Bem-vindo aqui ao nosso programa Fóruns e Meia de hoje, tudo bem? Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, boa tarde, Denis, todos que vocês estão nos acompanhando aqui. Prazer mais uma vez estar com vocês, viu? Muito bom, Emílio. Eu estava contando aqui a história para o pessoal, mas falou, como você o Emílio, não é porque ele é deputado estadual dessa vez, não é porque ele é ex-prefeito de Osasco, enfim. Nem porque eu sou seu amigo, né? Nem porque é meu amigo. Convidei porque eu estava lendo o livro do Lula. Sim. E durante 150 páginas, um dos personagens principais do livro é o Emílio. Aí eu falei, bom, o pessoal já entrevistou o Fernando Moraes. O que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns dos personagens dessa história para entrevistar. E comecei por você, Emílio. Né? E comecei por você E aí depois vou tentar trazer o Marcola, vou tentar trazer outras pessoas que são citadas ali e que tiveram participação nesse primeira parte do livro, dessa história, que é da prisão do Lula, da prisão, dos momentos que precedem a prisão e dos momentos posteriores. E aí eu queria que você começasse por aí. Você foi a pessoa que o Lula escolheu para ir falar na Polícia Federal e negociar todo o processo de prisão. O Fernando Moraes conta um pouco essa história, Emílio. Você já tinha me contado também, eu fiz uma série de matérias lá atrás sobre isso, mas eu queria que você contasse como foi a tensão daquilo, porque ali talvez no livro ainda falte um pouco isso, né? Como você, né, viveu aqueles momentos, o que você pensava, o que você sentia naqueles dias tão angustiantes? Olha, Rovai, eu acho que a angústia é o termo que sintetiza o que nós vivemos naquelas horas, naqueles dias muito difíceis entre a decretação da prisão, que foi às 17 horas e pouco da quinta-feira, até a prisão no sábado, quase 19 horas. Né? Então, foi um período, foram 48 horas muito, muito tensas, de muita dificuldade, conforme passava o tempo. Então, vamos relembrar aí, né, que a prisão decretada às 17 horas da sexta-feira, da quinta-feira, pela ordem do Moro, ela tinha que ser cumprida até 17 horas de sexta-feira, né? Isso em abril de 2018. E não cumpriu até 18 horas, até 17 horas. O presidente Lula falou, não vou me entregar, se eles quiserem, eles que me buscam, né? E foi criando a tensão, e também havia, tanto dentro do sindicato, das pessoas próximas ao ex-presidente, e com quem estava dialogando ali, havia muita divisão do que fazer, né? E também lá na rua, muita gente queria resistir, não queria entregar, mas o presidente Lula falou, olha, eu não vou causar um problema aqui, vamos dizer, uma tragédia ou qualquer coisa. Então, ele foi se convencendo de que a melhor saída era... Falou, mas eles vão ter que vir buscar aqui, eu não vou entregar. E aí escolheu-se 3 pessoas para tratar disso, né? Foi feito um primeiro contato telefônico com a Polícia Federal, escolheu 3 pessoas para negociar essas condições, né? Que era o ex-deputado Vadir Damus, o ex-deputado também já falecido, o Sigmaringa Seixas, e eu. E nós fomos nós 3, uma primeira vez ainda na sexta, na Polícia Federal, tivemos uma primeira conversa, não se progrediu muito, e ficou de a gente voltar no sábado. No sábado eu voltei, mas aí voltei sozinho, porque os 2, por alguma razão, já tinham ido embora de São Paulo, ou não puderam ir. E foi naquele momento que estava tendo o ato final lá, né, em São Bernardo, lá em frente ao sindicato. Então, o processo descrito no livro, ele está muito, muito, muito correto com os fatos, com o que aconteceu, né? Foi um momento muito difícil, né? A negociação de cada uma das condições de prisão ali, né? Desde não usar algemas, não cortar a barba, não fechar o espaço aéreo de Congonhas, todas essas condições foram negociadas ali com a Polícia Federal naquelas horas ali, né? E, enfim, e o momento da entrega, né, que também foi um momento muito difícil, muito, muito complicado ali,
E está descrito no livro, mas se você quiser perguntar sobre isso também, estou à sua disposição. Não sei se o Denis tem. Eu tenho perguntas. Não sei se o Denis e a Adri têm, senão eu fico aqui fazendo as perguntas tranquilamente. Não, eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque quem estava do lado de fora, né, estava sofrendo ali essa expectativa ali da prisão, e quem está quem tá lá dentro com o TAR, imagino que vocês passaram ali, né? O Emílio, na hora que foi realizada toda essa negociação, o Fernando fala no livro, ele conta um pouco que o delegado da Polícia Federal em São Paulo tinha sido muito gentil. Mas, num dado momento que foi dada a prisão, o Zanin teve que enfrentar um outro fulano X lá, que queria colocar algema no Lula. Chegou a ter essa tentativa de colocar algema no Lula para fazer uma imagem para os meios de comunicação, né? Esse episódio do Zanin já foi na hora do embarque no avião, que um delegado com quem eu não tive contato, ele não participou das negociações, ele disse que o Lula teria que viajar algemado no avião, né? Que é uma imbecilidade, né? Dentro do avião você vai fugir para onde? Você vai fazer o quê? E o Zanin corretamente enfrentou o delegado lá e não permitiu a colocação de algemas, como havia sido negociado antes, né? Então, esses episódios mostram o quanto a Polícia Federal considerava o Lula como um troféu, né? E eles queriam exibir esse troféu. Imagina a foto do Lula algemado, ou uma foto do Lula de cabeça raspada, sem barba, seria o troféu que eles queriam, né? E não tiveram esse troféu porque, enfim, foram as condições negociadas, eu acho que é o que nós tínhamos para fazer. É muito angustiante, né? Porque, veja bem, foi um dos piores papéis que eu já cumpri na minha vida, né? Porque não tem... Eu falei, pô, mas você não tem outra pessoa para fazer isso? Aí foi isso, fui lá, cumpri esse papel, né? Até hoje ele brinca comigo, entendeu? Ele fala, só fui preso por causa de você que me entregou. Ele falou isso minutos antes de ser preso, né? Como é que foi? Na verdade, ali é uma... Ele, inclusive, ele sempre brinca com isso, Fala, vocês... Mas foi um momento muito tenso, muito duro, sabe? Muita pressão, a Polícia Federal... Era uma operação, na verdade, comandada à distância pelo Moro. O Moro era o ministro da Justiça na época, portanto, chefe da Polícia Federal, e ele monitorava tudo por telefone. O delegado que estava na hora da prisão, na hora da oficialização, ele estava em contato permanente com o Moro, relatando o que estava acontecendo, a dificuldade dele sair do prédio, tudo, e ameaça o tempo todo de invadir. Então, foi realmente muita tensão. Emílio, você faz a negociação, o Lula vai para a prisão. Você foi para Curitiba de avião no mesmo dia, né? Chegou lá e ficou em Curitiba, não é isso? No momento que o Lula sai de São Bernardo e vai para a sede da PF em São Paulo e depois para Congonhas, nós também já tínhamos um avião fretado, onde foi a Gleisi, eu acho que, não me lembro mais quem foi, e fomos até alguns assessores do Lula, e fomos juntos. Nós acabamos chegando em Curitiba primeiro que ele, né? Primeiro que o avião dele, que o avião que nós fretamos, que era um pouco mais veloz. E de lá, né, então nós chegamos juntos, né? Chegamos juntos. Período dele de helicóptero do aeroporto de Curitiba até a sede da PF. Curitiba estava o trânsito todo parado. Foi aquela noite terrível ali, né? Mas ali teve uma coisa, a única coisa que nós negociamos que não foi possível foi que o voo ia partir do Campo de Marte. E ia chegar num aeroporto secundário de Curitiba, não no Afonso Pena, num aeroporto chamado Bacaxeri, que fica próximo à sede da PF, inclusive. Mas ambos, tanto o Campo de Marte quanto ele, não tinha condição de decolagem por problema meteorológico, e acabou sendo feito, então, de Congonhas, com a condição de que fosse
espaço aéreo fechado. Você pode ver que ninguém conseguiu as imagens. Quem conseguiu a imagem foi a Globo, muito ruim, porque era uma coisa muito distante, não podia, tinha que estar fora do espaço aéreo de Congonhas, então eles conseguiram uma imagem muito ruim, muito distorcida do que aconteceu. E vocês já sabiam como seria a sala, né, a cela, onde o ex-presidente ficaria preso? Vocês tinham já informações do que ela teria, tamanho? Tinha um nome lá, como que era? Sala de Estado? Como que é? Sala de... É que, na verdade, é o seguinte, Idri... Estado Maior, né? Assim, o que havia? Havia uma descrição do que era a sala. Nós não tínhamos visto a sala, porque ela ficava em Curitiba, nós não fomos lá ver. Mas havia uma descrição. E a descrição corresponde ao que realmente depois virou a sala. Ele chama de sala de Estado porque, como ex-presidente, ele tinha direito à sala de Estado. As prisões brasileiras, nem em lugar nenhum, não tem sala de Estado. Então, o que eles fazem é transformar determinados espaços, em o que eles chamam de sala de Estado, né? No caso, essa sala em Curitiba, que depois a gente visitava ele toda semana lá, toda segunda eu ia lá, era uma sala que eles chamam de sala de... esqueci o nome, mas é uma sala que é utilizada pelo... Não é de Estado Maior? Não é de Estado Maior. Aquela sala ela é usada pelo seguinte: em Curitiba, tem muitos presos que passam por Curitiba, e os agentes, por exemplo, vêm da fronteira com o Paraguai, da fronteira com a Argentina, são presos na fronteira e são transferidos para Curitiba. Os agentes que trazem esses presos, eles ficam uma noite lá em Curitiba, dormem lá na própria superintendência. Então, é esse local, é uma espécie de um dormitório de passagem para os agentes, né, que estão de passagem por Curitiba. Então, era uma sala, né, no último andar lá, separado da carceragem, e é uma sala de em torno de 20, 25 metros quadrados, com banheiro dentro. Era isso aí, era uma sala, não era uma cela, entendeu? Vamos dizer assim. Eu podia fazer uma pergunta, Roberto? Pois não. Então, Emílio, só uma coisa, né? Que você falou que ele foi preso... O Moro não era ministro da Justiça ainda, né? Ele foi antes da eleição do Bolsonaro, né? Foi preso em abril. Desculpa, é verdade. Então, são duas perguntas, na verdade. A primeira, se havia uma diferença na postura dos policiais federais de São Paulo e de Curitiba. Você percebeu que, no Paraná, a Polícia Federal estava muito... A postura dela estava muito mais agressiva, mais próxima dessa linha do Moro. E a segunda coisa, toda aquela manifestação que teve lá em São Bernardo do Campo, lá nos sindicatos metalúrgicos, que tinha a ideia dele resistir, como é que isso impactou, né, naquele momento da decisão da entrega, né, do presidente Lula? Né? Ele pensou nisso, da resistência ou não? Como é que isso chegou, né, no staff ali mais próximo do Lula? Olha, primeiro, com relação ao tratamento dado pela Polícia Federal, eu devo dizer o seguinte: as negociações em São Paulo foram conduzidas pelo superintendente da Polícia Federal, que é um delegado chamado Rossetti. Depois, esse delegado, já na gestão do Moro, você tem razão, o Moro não era, eu confundi, o Moro era juiz na época, mas ele que estava supervisionando a prisão, não como ministro da Justiça, como juiz do caso. E... naquele momento, esse juiz depois, esse superintendente da Polícia Federal de São Paulo, depois, já na gestão do Moro, foi nomeado como chefe-geral de operação, diretor de operações da Polícia Federal em Brasília. Ele foi um sujeito educado, um trato tranquilo, nem poderia ser diferente, né? Nós estávamos ali para acertar a prisão da principal liderança política do país, não era... na hora da operação, né, tinha lá também diretor de inteligência, diretor de tudo, né, eu relato até no livro que eles estavam com imagens ao vivo de dentro do sindicato na sala do diretor da PF, né? Eles me mostraram as imagens ao vivo ali, uma transmissão ao vivo de dentro do sindicato, percebendo o que estava acontecendo ali. Eu queria exatamente que você contasse esse episódio. Esse episódio é fantástico
ponto de vista de como você descobriu isso, né? Nós ficamos, Rovai, dentro da sala do superintendente algumas horas, né? Saía um pouco, voltava, mas algumas horas negociando. Eu devo ter chegado na sede da PF no sábado, por volta de meio-dia, meio-dia e meia. Durante o ato, lá em frente ao sindicato, eu subi, depois eu desci, saí, fui para lá, né? Já estava combinado. E lá, eu fiquei, então, algumas horas lá dentro, né? E conversando sobre como seria o processo, definimos em que lugar que seria, a forma que seria, negociando cada ponto. Cada ponto que negociava também, ele tinha que consultar Brasília ou consultar o Moro, imagino. E tinha momentos que eles se reuniam separadamente de mim. Mas, no momento que ele perguntou como está a situação dentro do sindicato, eu disse o seguinte, a situação está tranquila, as pessoas estão lá, solidárias a ele, lá dentro, normal. Aí ela me mostrou uma imagem, né? Falou, olha aqui, dentro do sindicato aqui agora, não tem nada tranquilo, é muita gente nos corredores, muita gente. Aí mostrava as pessoas, alguns até conhecidos nossos, passando lá pelos corredores, mostrando vários corredores. Eles tinham imagem de dentro do sindicato. Foi nesse momento, meio para me confrontar, dizer que não estava tranquila a situação do sindicato, né? Mas eles tinham imagem de dentro do... Eles acompanharam tudo, né? Ou seja, aquilo me impressionou, eles tinham imagem ali de dentro. Eu falei, pô, como é que pode, né? Devia ser alguém com uma câmera escondida em algum lugar, né? Se fingindo ali de solidário, de apoiador do Lula, mas estava ali. Então, me espantou, né? Eles estavam preparados. Não era uma nem duas pessoas, né, Emílio? Você calcula um número maior, né? O número de pessoas era maior que estavam lá, de agentes filmando. Deve ser, porque tinha imagens de vários corredores do sindicato, quase que simultaneamente. Ia falar, olha essa aqui, olha essa imagem, olha essa aqui. E eu vendo, né? Eu falava assim, não, mas isso aqui são pessoas, estão caminhando, estão tranquilos. Mas eles tinham imagem lá de dentro. Então, isso me impressionou. Assim, eu falei, olha, não vai ser fácil essa operação. Então, uma coisa que o Denis tinha perguntado, Denis, ali foi uma tensão muito grande. Claro que tinha uma turma que queria resistir. Mas, por outro lado, nós avaliávamos as consequências. Primeiro, é evidente que retirar as pessoas dali seria uma coisa traumática, mas a Polícia Militar é quem agiria, não seria a Polícia Federal. A Polícia Federal só ia efetuar a prisão, num caso de confronto, entendeu? Quer dizer, eles iam entrar, claro, como eles sempre entram, com bombas, com afastar, espalhar as pessoas com bomba de gás lacrimogêneo para depois tomar conta do sindicato. Ia ter enfrentamento, ia ter prisões, ia ter gente machucada, provavelmente. O presidente Lula quis evitar isso. Ele falou, olha, tem uma injustiça, a prisão é injusta, né? Falou, se eu fosse enfrentar a justiça antes, né, se fosse descumprir a ordem judicial, muita gente aconselhou ele, vocês sabem, a sair do país. Ele nunca quis sair. Ele falou, ó, eu não sou fugitivo, não vou fugir aos 72 anos de idade do meu país, acho que está sendo cometida uma injustiça, essa injustiça nós vamos reparar. Então, ele resolveu não fazer esse enfrentamento, entendeu? Que era a minha opinião também. Eu era um dos que aconselhava que não deveria ser feito enfrentamento. Tinha uma parte que achava que deveria ser feito. Ele optou por esse caminho e acho que me escolheu, inclusive, para negociar, porque ele sabia que eu era favorável a essa situação. Eu não era favorável ao enfrentamento ali, não acho que seria uma boa saída. Por quê? Né? Por quê? Eu não acho que seria, porque não via condições disso durar muito tempo, entendeu? Eu conheço operações policiais em situação como essa, porque, como eu já fui prefeito, sou deputado, já acompanhei centenas de operações por exemplo, de despejo de famílias, de área, reintegração de posse, tudo, greves. Essa questão, ela sempre vem assim, a polícia, ela tem lá uma multidão de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eles ali, primeiro, eles têm uma técnica, eles vão jogar bomba primeiro para assustar as pessoas, as pessoas não conseguem respirar com gás lacrimogêneo, e elas vão abrindo caminho e vai entrando a tropa. A tropa vai entrando e vai prendendo, e vai batendo, e vai... Enfim, nós sabemos o resultado disso. E eu acho uma coisa se tivesse 50.000 pessoas ali na frente.
Outra coisa era a quantidade que tinha, que era bem menor que isso, né? Então, eu não via muitas condições disso prosperar, né? Quer dizer, operação policial é muito difícil você enfrentar numa situação daquela. E aí a imagem que teria é a imagem de um enfrentamento, né? Eu acho que a imagem final da prisão foi uma imagem construída que foi importante, né? O Lula saiu nos braços do povo ali, ele denunciou o processo como estava sendo feito, ele denunciou a injustiça que estava sendo cometida, falou de que ele não tinha por que ele estava sendo preso, né? Não é porque pelo que ele tinha feito, era pelo que ele representava que ele estava sendo preso. E sempre foi isso. Quer dizer, a verdade é que os fatos, claro que depois de anos, a recuperação, o cancelamento do processo, tudo isso mostrou que o Lula estava certo, né? Que assim, foi o melhor caminho. Se ele tivesse saído do país, provavelmente ele não teria a mesma repercussão que teve a maneira como ele foi preso de maneira injusta. Emílio, é sala de Estado-Maior mesmo. Até ele usa no livro algumas vezes esse termo aqui, o Fernando Moraes. Por exemplo, no dia que o Lula chega recebe o café da manhã, ele diz, na manhã seguinte, quando acordou, recebeu do carcereiro de plantão uma xícara de café com leite e um pão com manteiga. A sala de Estado-Maior que lhe coubera não permitia que ele tivesse visão da rua, onde 1.500 pessoas vararam a noite. O Moro falou que parecia até uma ironia, uma coisa de sacanear, tinha separado uma sala de Estado-Maior. Você, como advogado, teve várias vezes lá, né Emílio? Como você sentiu o Lula nesse período? Porque todo mundo falava, não, o Lula está muito bem, mas teve uma época que eu ouvi que o Lula deu uma baixada. Na hora que ele percebeu que ele ficaria mais tempo do que ele imaginava. Ele achou que ele sairia muito mais rápido, já cansou de dizer isso. Ele não esperava ficar 580 dias preso. E aí parece que ali, num dado momento, ele teve até que tomar uns remédios para dormir, coisas assim. Não sei se vale a pena falar disso agora, mas assim, teve momentos de baixa, você sentia ele mais preocupado e mais indignado com a injustiça que vivia? Olha, deixa eu te falar. Primeiro, Rovai, eu queria responder a pergunta do Denis ainda, essa questão do tratamento que a Polícia Federal deu a ele. Então, em São Paulo foi uma coisa de negociação de respeito. Você tinha delegados como esse, o delegado que acompanhou, que foi efetuar a prisão, eu fui com ele na viatura, inclusive, ele já era de outro tipo, já era um pouco mais duro, um pouco mais... não queria muita conversa. Esse outro que embarcou junto com ele era um delegado, portanto, pior ainda, que ele queria vamos dizer, humilhar o presidente, né? O tratamento da Polícia Federal no Paraná, nós não temos, fora o episódio da chegada do Lula, o enfrentamento que teve ali na frente e tal, que é um caso à parte, o dia a dia lá, o problema não foi esse, né? O Lula foi tratado com cordialidade, os carcereiros, né, viraram pessoas, tá até escrito isso no livro, o nome dos carcereiros, tinham por ele muito respeito, tinha uns que tinham tinham medo de chegar perto, né? Mas ele, com o jeito brincalhão dele, foi cativando ali, então o problema da prisão não era os maus tratos, o problema é estar preso, né? Estar preso injustamente, essa era a grande questão, né? E, Rovai, essa sua pergunta é o seguinte, ó. É claro que ao longo de um período de 580 dias, você sendo preso, e você sabendo que é injustiça, que você não cometeu aquilo de que você é acusado, mas que pela regra do país você está condenado, preso, né? Então, não tem como a pessoa permanecer bem, vamos dizer, né? Evidente que tinha teve momentos de baque, eu vou citá-los, mas assim, o que aconteceu mesmo assim, o presidente Lula, ele sempre se manteve muito altivo. Tinha vezes, eu fui todas as semanas lá, ora junto com a Haddad, ora junto com o Luiz Eduardo Greenhalgh, ora junto com a Gleisi, mas assim, eu sempre encontrei um homem animado, um homem que queria saber como é que estava o Brasil, a grande preocupação dele era o país. Muitas vezes a gente chegava lá meio
sabe, meio para baixo, de ver ele naquela situação, ele que tratava de animar a gente. Falava assim, ó, se você vier aqui para chorar, pode pegar, descer a escada e ir embora, porque eu não quero. Aqui nós vamos tratar do Brasil, né? E a gente conversava muito, era sobre a situação do Brasil, sobre o processo dele, sobre o que estava acontecendo. Ele queria saber como é que estavam as reuniões do PT, como é que estavam os movimentos, o que estava acontecendo. Vocês levavam para ele, inclusive, o áudio das reuniões, né, Emílio? Levava, ele assistia às reuniões, comentava, falava, né? Eu já vi ele falou, pô, esse cara não sai do celular, está sempre aqui na reunião, estou vendo a reunião, esse cara só fica no celular, parece que não está na reunião da executiva. Então ele acompanhava tudo, acompanhou tudo, se manteve muito antenado com tudo que acontecia, né? Assim, o que incomodava muito ele? Quando chegava na sexta-feira à tarde, que ia ficar sábado e domingo sem visita. Uma pessoa que nem o Lula, ficar sábado e domingo sem conversar com ninguém, realmente é uma punição para ele. E também tinha uma coisa, além dos finais de semana, o pior eram os feriados. Quando tinha feriado prolongado, por exemplo, de 4 dias, ele ficava 4 dias sem falar com ninguém. Aí, quando você chegava, o primeiro que chegava no outro dia, aí ele desabava a falava. Ele se irritava muito de ficar esse tempo todo sem conversar com ninguém. Baixa mesmo ele teve muito na época da morte do irmão, da morte do neto, muito dura a morte do neto para ele, foi um período muito difícil. E eu acho também um pouco quando o Bolsonaro ganhou as eleições, entendeu? O Bolsonaro ganhou as eleições, ele falou, pô, porque as perspectivas fugiram, né? Você fala, pô, mas e agora? Né? Moro nomeado ministro, a perspectiva dele nomear novos ministros do Supremo Tribunal Federal e piorar a situação do processo. Quer dizer, aquele momento foi um momento, aquele final de 2018 foi um momento muito difícil, né? E ele ainda ficaria preso mais de um ano após a eleição do Bolsonaro, né? Então foi um momento muito de falta de perspectiva, entendeu? Agora, ele sempre se manteve com uma coisa seguinte, eu sei por que eu estou aqui. Não é pelo que eu fiz, eu estou aqui pelo que eu represento, por conta da história do país, por conta da elite que não me tolera, não permite que os pobres tenham acesso ao orçamento. Ele sempre se manteve muito firme com isso, né? Essa história da negociação, por exemplo, da tornozeleira, ele nunca aceitou, falou, não me venha com essa conversa, porque eu não vou aceitar. Eu não vou ficar... Ele usava a expressão, não sou pombo-correio para ficar com o anel amarrado no meu tornozelo, não vou fazer isso. Eles que paguem e expliquem o que eles estão fazendo comigo. Tem uma pergunta aqui da Sol Passos, se ele podia usar celular, como era a comunicação dele com o exterior. Não podia usar nada, né? Celular, nada. Internet. Não. Ele tinha uma TV que podia encaixar um pendrive, né, Emílio? Celular, nada. Nem quem entrava lá podia ter celular. A gente tinha que deixar, os advogados tinham que deixar todos os celulares na carceragem, no local lá antes, lá. Nós éramos revistados, não podíamos entrar com nada, absolutamente nada lá. Então, ele não tinha... A comunicação dele como era? Todo dia ele recebia os advogados lá, o Manuel Caetano e o Rocha, que faziam o acompanhamento diário dele, né? Eles levavam para ele tanto pendrive com programas, ele assistia muito o seu programa, assistia o Conde, assistia a outros programas aqui, ele estava muito antenado com tudo que acontecia. A gente chegava lá, ele sabia mais do que a gente das coisas que estavam acontecendo aqui fora, ele estava muito informado. Recebia muitas cartas, muito artigo sobre... Ele gostava de ler, ele não queria ler artigo, ele lia artigo, ele pedia assim, falou, eu quero uma análise da conjuntura escrita por fulano. Ele encomendava e vinha. Então, ele leu muito, além de livros, ele lia muita análise de conjuntura, ouvia muito, queria debater o tempo todo. E tinha o pendrive das reuniões, o pendrive também era outras coisas. O pendrive, ele também podia, sei lá, ver filme, conversar com uma pessoa mandava algo gravado para ele. Era a forma que ele tinha de interação com o mundo. Muito bem. Ele mandava cartas, né? Eu recebi 2 dessas cartas aí.
E assim, uma delas chegou num momento muito emocionante, porque chegou junto com a notícia da história do Luca, né? Eu me lembro exatamente desse dia, viu, Dri? Ele me falou, eu cheguei, ele comentou, eu fiquei sabendo por ele do problema do Luca. Né? Eu fiquei sabendo por ele, ele falou, pô, você viu como é que aconteceu com o menino do Rovai, não sei o que lá, eu peguei, falei, não, ele me contou, aí depois eu soube da carta que ele escreveu para vocês, ele sempre, assim, se tem uma coisa que ele nunca perdeu foi, sabe, esse cuidado com as pessoas, o carinho com as pessoas. Ele se comunicou com muita gente, várias pessoas, assim, pessoas, sabe, as perdas que nós tivemos nesse período, ele animava as pessoas, ele foi um ser humano gigante ali. A gente está encerrando aqui quase o programa, Emílio. Eu queria que você falasse da definição da candidatura. Esse episódio também é bastante quando ele descobre que não vai poder mesmo ser candidato e escolhe o Jacques Wagner, em primeiro lugar, para ser o candidato, e depois vai para o Haddad. Né? Romai, é assim, olha, eu esqueci de citar, esse foi um dos momentos de maior sofrimento dele. Ele fala até hoje, falou, no dia que eu assinei aquele papel, renunciando à minha candidatura, eu sabia, foi um dos atos mais difíceis que eu cometi. Ele lutou até o último momento para tentar preservar o direito de ser candidato. Né? Quando não deu, nós fomos conversando ao longo, esse episódio merecia uma avaliação, uma hora, que é o episódio da definição do Haddad como candidato a presidente, entendeu? Ele foi um final de semana, também foi por carta, eu tive com ele na sexta, tivemos carta, conversamos muito na sexta-feira, o Jacques Wagner, eu tive com a Gleisi lá, com a Haddad, depois conversamos só nós, ele pediu para ligar, sair de lá, ligar ainda para o Jacques Wagner, tentar uma última vez, eu e a Gleisi ligamos para o Jacques Wagner, conversamos com ele, depois voltamos, depois do almoço, demos um retorno para o Lula de que não daria mesmo, ele tomou a decisão pelo Haddad, ele desenhou como que deveria ser esse anúncio, ele que escolheu o Greenhalgh para falar, para ler a carta, ele cuidava dessas coisas muito, muito no detalhe, né? Foi isso, foi um episódio muito marcante e muito duro para ele aquele momento. E agora, como é para você ver depois de tudo isso, né, essas mais de 20 absolvições, Lula sendo recebido como chefe de Estado na Europa, ovacionado no Parlamento Europeu, e está aí nas lideranças das pesquisas para 2022. Como você sente isso depois de tudo isso? Tem uma coisa que é assim, claro que nós somos todos políticos, nós temos sangue político, mas eu vou te falar uma coisa, essa questão misturou muito toda a questão pessoal dele, que eu acompanhei muito de perto, o sofrimento, a saída, sabe, o relacionamento dele, a Janja, que é uma pessoa extraordinária também, que fez toda a diferença para ele, entendeu? Mesmo à distância, ele se sentia muito bem com ela, desde o começo. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? Nós nos tornamos muito mais amigos depois da prisão. O que eu vejo hoje é assim, eu olho para ele hoje e falo, mas quem diria, quem viu ele naquela situação, imaginar que 2 anos depois ele estaria na situação que está hoje, né? Liderando pesquisas, com os direitos políticos restituídos, né? Enfim, sendo, de novo, olha só que a esperança do povo brasileiro, o novo para o povo brasileiro está nas mãos de um homem de 76 anos. Então, é inacreditável, sabe, para nós assim, que vivemos os momentos mais difíceis, vê-lo nessa situação agora, ser celebrado na Europa como foi, as pessoas olharem para ele com respeito e com carinho, que foi preciso muito, muito tempo, foi preciso muita luta, foi preciso até o hacker de Araraquara mostrar o que era a Lava Jato, para que o Lula tivesse a sua biografia recuperada, né? Isso para nós tem um sabor, assim, para mim especialmente, um sabor muito especial, né? Porque
Eu vivi o momento da dureza, o momento de você não ver saída, não ter o que fazer, sair de lá. Tinha hora que a gente saía. Quantas vezes eu saí lá daquela prisão, sabe, da sede da PF, olhando assim, falando, meu Deus, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Parece que você tinha, para onde você caminhava tinha uma muralha, sabe? Você não conseguia. E ver hoje ele celebrado como está é um motivo de muita alegria, assim, de muita satisfação. Denis, não sei se você quer fazer um encerramento, e que a gente já passou aqui 10 minutos do nosso tempo e do teu, inclusive. Não falamos de política, né, Rovai? Não falamos de política, de eleição, do que vem por aí. Vamos fazer uma última pergunta para o Emídio, então, que é sobre o cenário eleitoral agora com Dória candidato. Se ele acha que o Dória vai até o final, se ele acha que essa chapa Moro e Alckmin Moro e Dória pode pintar por aí, ou Dória e Moro. Quais as chances dessa terceira via se tornar de fato uma ameaça ao Bolsonaro no segundo turno? E Lula e Alckmin. E Lula e Alckmin. Tem uma coisa assim, viu? Nós não. É muito difícil fazer uma projeção de exatamente o que vai acontecer com Dória. Não sei. Eu imagino o seguinte: a candidatura dele tem muita dificuldade, inclusive em São Paulo. O governo dele é um governo muito rejeitado. A operação que ele montou, ele esvaziou o PSDB, aquele PSDB que nós conhecemos, do jeito que conhecemos, dos intelectuais da USP e tal. Esse PSDB acabou, né? Hoje o PSDB foi sequestrado por um grupo de direita, de concepção liberal, totalmente liberal da economia. Então, ali não tem mais vestígios de Mário Covas, de qualquer outra coisa. Ali é um PSDB ultraliberal, né? E com métodos tradicionais da política brasileira, um partido muito mais à direita. Então, o que é certo, eu acho, é o seguinte: boa parte do chamado establishment no Brasil, né, incluindo a mídia, incluindo o grande capital, os bancos, né, muita gente agora chama isso de GLS, né, que é Globo, Lehman e Setúbal. Essa turma toda, eles não querem, eles estão desconfortáveis com o Bolsonaro, né, não por conta da agenda econômica do Bolsonaro, então por conta do comportamento dele, da instabilidade que ele gera. Então, o que eles querem? Eles querem um Guedes, né? Eles querem um Bolsonaro sem Guedes, entendeu? Ou melhor, um Guedes sem Bolsonaro. Eles querem um Guedes sem Bolsonaro. Eles querem alguém que preserve a política econômica deles e Bolsonaro, e sem a figura do Bolsonaro. Então, para eles, evidentemente, eles não querem o Lula, eles querem tudo que eles querem é construir uma outra via. E a impressão que temos nesse momento é que eles adotaram o Moro para tentar transformá-lo numa terceira via, né? Parece que é quem demonstra alguma viabilidade eleitoral, na visão deles, e eu acho que a tendência é tentar esvaziar as demais candidaturas do centro. Tirar do Mandetta, tirar o Rodrigo Pacheco, tirar o Dória. Eu acho que eles vão tentar, em algum momento dessa caminhada daqui até o meio do ano, vai haver acomodação nessa situação. Então, ainda é cedo, mas eles vão tentar de tudo para a terceira via, que, na minha opinião, não vai acontecer. Eu acho que o confronto vai ser realmente Lula e Bolsonaro. Muito bem. Era isso que tínhamos para hoje. Dri de Lorenzo, Emídio e Denis Oliveira. Vamos encerrando o nosso programa Fórum 11h30, que começou 11h30 e está terminando 13h14 hoje, com uma audiência. Deixa eu falar uma coisinha só, Robai, rapidinho? Sim, claro. Tem uma coisa assim, interessante, né, nessa conversa nossa sobre o Lula, né, que o Emídio aponta e tal. Eu acho que a gente vive um momento muito complicado, assim, de uma desumanização radical das relações, né? E o Lula, ele não é só esperança no sentido, né, de possibilidades aí de retomada do Estado brasileiro, das políticas públicas, né, mas um padrão de uma certa reumanização das relações, né? Então, quando escreve carta, quando está preocupado, né, com a enfermidade do Luca, né, toda essa insensibilidade, que é uma coisa que se perdeu muito. Esse modelo liberal ele vai destruindo, né, essas relações, né? É muito isso, né? Você pega esse ódio presente. Então, isso retoma. E, particularmente, veja, o que eu acho interessante é essa sensibilidade dele
ela reumaniza aqueles que sempre foram desumanizados no Brasil, desde a época da escravização de negros no Brasil, né? Essa população do de baixo, que sempre foram vistos como coisas, né? Puxando, a pessoa dá risada de ver um policial puxando a pessoa pela corda ali, amarrada ali na motocicleta. Então, quando ele faz essa postura dele, né? Essa postura humana, sensível dele, ela dá esse sentido de condição humana também para esses que estão de baixo. E acho que essa é a força, né, que o Lula, além da questão política, acho que tudo isso é importante, mas a força dele está muito isso, né? Pessoas que nunca foram consideradas seres humanos no Brasil, pelo Estado e por pessoas das elites, né? De repente vê ali o germe de reconstrução de uma humanidade. Acho que essa é a grande força que nós temos aí com o Lula. Com certeza, esperança e amor contra esse ódio aí. O Mendonça foi aprovado na sabatina agora, a notícia que a Naisa Lacrosse está colocando no chat. Mas na CCJ, né? Na CCJ. CCJ. Vai para a plenária. Olha só, várias pessoas aqui, parabéns pela entrevista, estamos juntos, Juarez, Anete, Wilkins, obrigada você que esteve conosco aqui no Fórum 11h30, muito obrigada, Emílio, Denis, a gente volta amanhã às 11h30 e Rovai às 15 horas. Daqui a pouco eu estou de volta aqui para papear com a Tuxi, né, Dri? Vamos trabalhar, Rovai. Hoje o Rovai... Mas outro dia nós vamos falar de política. Hoje vamos te trazer de novo para falar do estado de São Paulo. Falar de São Paulo, falar das negociações do Brasil, como fazer as coisas, falar de Haddad, falar de Dória. Tem muito assunto, exatamente. Convido eu já para... Fico à sua disposição. Mas tá que aqui o pessoal tudo é lulista. Você sabe que falar de Lula aqui é o que dá mais audiência, né? Somos todos, viu? Isso aí, valeu, gente. Ótima tarde. Lourenço, um abração para você também, Denis também. Valeu. Vai, grande abraço a todos. Grande abraço. Tudo bom.